Você é sempre a culpada do relacionamento? 5 sinais claros que você está sendo manipulada. Você entra numa conversa querendo resolver algo simples. Sai se sentindo errada, confusa, pedindo desculpa. Às vezes nem sabe exatamente pelo quê. Só sente que de alguma forma a responsabilidade escorregou para o seu colo. Você foi falar de um incômodo, mas terminou justificando sua reação. Foi buscar entendimento e voltou com culpa. Isso acontece de forma tão recorrente que começa a parecer normal. Você passa a revisar cada palavra antes de falar, a suavizar sentimentos, a se antecipar para não criar problema. Não há gritos, não há acusações diretas, há um clima silencioso, onde você sempre parece estar devendo algo, e aos poucos, essa sensação vira parte da rotina emocional. O mais confuso é que muitas vezes, você até entende o outro, consegue ver o lado dele, as dificuldades dele, os motivos dele, e exatamente por isso se cobra ainda mais. Talvez eu tenha exagerado, talvez eu tenha falado do jeito errado, talvez eu esteja sensível demais. A dúvida vira hábito, a culpa vira ponto de partida. Quando isso se repete, não é conversa difícil, é padrão. Um padrão que faz você começar errada e terminar se desculpando, mesmo quando foi você quem se machucou. E reconhecer esse ciclo é o primeiro passo para entender que o problema não está na sua sensibilidade, mas na dinâmica que está se formando. A culpa não nasce do erro, ela nasce da dinâmica. Quando uma relação funciona desse jeito, você não precisa fazer algo grave para se sentir responsável. Basta existir, basta sentir, basta reagir. A culpa aparece não porque você fez algo errado, mas porque pouco a pouco a relação te treinou a assumir o peso de tudo. Quando a culpa se repete, ela começa a moldar o vínculo. Você passa a se antecipar, a evitar assuntos, a escolher palavras com cuidado excessivo, não por maturidade, mas por medo de provocar mais desgaste. E quanto mais você tenta evitar conflitos assumindo a culpa, mais a relação se apoia nesse desequilíbrio. Um fala, o outro absorve. Um erra, o outro conserta. Esse é o ciclo invisível da culpa. Ele cria submissão emocional sem precisar de imposição direta. Você não é controlada por ordens, mas por responsabilidade excessiva. Quando algo dá errado, a pergunta nunca é o que aconteceu entre nós. É o que eu fiz de errado. E essa inversão vai ficando automática. Quem controla a culpa, controla o vínculo. Porque culpa gera tentativa de reparo, gera esforço, gera permanência. Você fica tentando melhorar algo que nunca se resolve porque o foco nunca está na dinâmica, e sim em você. Se a culpa sempre sobra para você, isso não é traço de personalidade. É um padrão relacional que precisa ser visto com clareza. A culpa começa a se formar muito antes do conflito grande. Ela nasce nas primeiras conversas em que você já se explica demais. Quando algo te incomoda e antes mesmo de ouvir a resposta, você já acrescenta um "talvez eu esteja exagerando", quando sente necessidade de justificar o sentimento, de suavizar o tom, de avisar que não quer briga, só entendimento. É ali que o terreno começa a ser preparado. Você percebe que, se não fizer isso, a conversa muda de clima. Então aprende a se antecipar. A sensação de talvez eu tenha entendido errado aparece cedo, não porque você não saiba o que sentiu, mas porque a reação do outro te faz questionar a legitimidade disso. A culpa surge como uma tentativa de manter a conexão intacta. Esse processo é silencioso, não parece manipulação, parece cuidado, parece esforço para dar certo. Mas aos poucos, você aprende que, para conversar, precisa se diminuir. Para ser ouvida, precisa se explicar. Para não perder o vínculo, precisa assumir uma parte que nem sempre é sua. Quando a culpa nasce antes do conflito, ela deixa de ser consequência e vira ponto de partida. E isso prepara o terreno para algo ainda mais profundo, onde toda conversa começa a girar em torno do que você fez de errado, mesmo quando o problema nunca foi só você. Primeiro sinal, toda conversa termina girando em torno do que você fez errado. Você começa falando de algo que te incomodou, mas em algum ponto,
o foco muda. O assunto deixa de ser a situação e passa a ser o seu tom, a sua reação, a forma como você falou. O problema inicial some e, no lugar dele, surge uma análise detalhada de você, do seu jeito, do seu erro, da sua falha. Você percebe que nunca sai com uma solução, apenas com culpa. A questão não é resolvida, mas você sai pedindo desculpa. Às vezes nem entende exatamente como a conversa chegou ali. Só sabe que, de novo, algo que te machucou virou uma acusação contra você. E isso vai se repetindo até parecer inevitável. Esse é um dos sinais mais claros de inversão de responsabilidade. Não importa o tema, o desfecho é sempre o mesmo. Você absorve o peso, o outro se livra dele. E quanto mais isso acontece, mais você aprende que falar tem um custo emocional alto demais. Então começa a evitar, a ceder, a engolir. Quando o problema nunca é resolvido, mas a culpa sempre encontra você. Não estamos falando de diálogo difícil. Estamos falando de um padrão, onde a relação se sustenta na sua autocrítica constante. E esse padrão não se corrige com mais cuidado da sua parte. Ele só se fortalece. Segundo sinal, ele usa sua empatia contra você. Você escuta, compreende, tenta enxergar o lado dele. Reconhece as dores, o cansaço, as dificuldades. E enquanto você se move para entender, ele se move para se colocar como vítima. A conversa deixa de ser sobre o que aconteceu e passa a ser sobre o quanto ele se sentiu atacado, pressionado, incompreendido. Sem perceber, você começa a pedir desculpa por coisas que não causou. Desculpa por trazer um assunto difícil. Desculpa por tocar em algo sensível. Desculpa por gerar desconforto. A sua empatia vira o caminho mais fácil para a inversão. Porque você sente, ele reage. Você acolhe, ele se exime. E o peso emocional volta para você. A relação passa a se apoiar na sua compreensão excessiva. Sempre há um motivo para o comportamento dele. Sempre há uma explicação que você aceita. E, quanto mais você entende, menos ele precisa se responsabilizar. A empatia, que deveria criar proximidade, vira uma ferramenta silenciosa de desequilíbrio. Empatia sem limite não é maturidade, é vulnerabilidade explorada. Quando você está sempre se colocando no lugar do outro e nunca sente que alguém se coloca no seu algo, está profundamente errado. E enquanto você continua tentando entender, a culpa segue encontrando você como destino final. Terceiro sinal, você começa a se sentir culpada até por colocar limites. Quando tenta dizer não, algo dentro de você trava. Surge a sensação de estar sendo egoísta, dura demais, exigente. Um pedido simples vira cobrança. Um limite vira ataque. E para não machucar, você começa a se calar. Não porque deixou de precisar, mas porque aprendeu que precisar custa caro. A reação do outro não precisa ser agressiva. Às vezes vem em forma de decepção, silêncio, afastamento. Você sente que colocou algo em risco apenas por se posicionar. Então passa a negociar consigo mesma antes de falar. Será que vale a pena? Será que isso é tão importante assim? Será que eu não consigo aguentar mais um pouco? Quando o limite dói mais em você do que no outro, algo está invertido. Limites saudáveis criam clareza, não culpa. Eles organizam a relação, mas quando cada tentativa de se posicionar gera mal-estar interno, é porque você foi ensinada a associar autorrespeito à perda. E aos poucos você aprende que é mais seguro abrir mão do que precisa do que lidar com a culpa de se afirmar. Esse é um dos sinais mais fortes de manipulação emocional, porque não precisa de imposição externa. Você mesma começa a se conter, e quando isso acontece, a culpa já não é reação. É mecanismo de controle. Quarto sinal, ele distorce fatos para parecer sempre razoável. O tom é calmo, as palavras são medidas, o discurso parece lógico. Enquanto você fala do que sentiu, ele fala do que realmente aconteceu. Enquanto você expressa emoção, ele responde com argumentos. Aos poucos, a narrativa muda. Você começa a parecer confusa, ele parece coerente, e de novo, a culpa encontra você. Você sai da conversa pensando que talvez tenha interpretado errado, que exagerou, que misturou coisas, não porque não confie na própria memória, mas porque a versão dele soa organizada demais para ser questionada. A lógica vira um escudo, e a sua emoção, um problema a ser corrigido.
Isso não é um debate saudável, é controle moral. Ele não nega os fatos de forma agressiva. Ele os rearranja para que você pareça instável. E ele, equilibrado, o efeito é silencioso, mas profundo. Você começa a duvidar de si sempre que tenta nomear algo que doeu. Quando alguém parece sempre certo e você sempre confusa, não é porque você não sabe se expressar. É porque a conversa foi construída para te colocar nesse lugar. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica sustentar a própria percepção sem sentir culpa. Quinto sinal: você passa a se sentir responsável pelo clima da relação. Se ele está mal, você se pergunta o que fez de errado. Se o dia fica pesado, você tenta aliviar. Se existe tensão, você se antecipa para consertar. Aos poucos, a harmonia do relacionamento passa a depender do seu esforço emocional constante. E isso cansa de um jeito que não aparece de fora. Você começa a monitorar o ambiente, ajusta humor, palavras, atitudes, não porque alguém pediu, mas porque aprendeu que, se não fizer isso, algo desanda. A responsabilidade deixa de ser compartilhada. Ele reage, você administra, ele se fecha, você tenta abrir espaço e, sem perceber, você vira o termômetro emocional de tudo. Esse é um dos sinais mais desgastantes, porque vem disfarçado de cuidado. Você acredita que está sendo madura, compreensiva, parceira, mas no fundo está carregando sozinha um peso que não é seu relacionamento saudável. Não exige vigilância permanente. Não transforma uma pessoa em regulador emocional da outra. Quando você se sente culpada pelo clima da relação, a culpa já não está ligada a um erro específico. Ela virou função. Você existe para manter tudo em equilíbrio. E quando isso acontece, a manipulação não precisa mais ser ativa. Ela já se instalou como dinâmica. A culpa te prende mais do que o medo, porque ela carrega a promessa silenciosa de reparo. O medo paralisa. A culpa movimenta. Quando você se sente culpada, acredita que pode consertar, melhorar, ajustar. Surge a ideia de que, se mudar algo em você, a relação finalmente vai se equilibrar. E essa esperança mantém você ali por muito mais tempo. A culpa cria esforço contínuo. Você tenta conversar melhor, entender mais, reagir menos, ser mais paciente. Cada tentativa parece um passo na direção certa, mesmo quando nada muda de verdade. O medo faria você recuar. A culpa faz você avançar, mesmo cansada, mesmo ferida, acreditando que ainda falta algo da sua parte. É por isso que a culpa é tão eficaz. Ela transforma sofrimento em responsabilidade pessoal. Você não foge porque acha que abandonar seria falhar. Não sai porque sente que desistir seria injusto. E enquanto tenta provar que é justa, compreensiva, madura, o vínculo se sustenta na sua autoacusação. Quando a culpa é o motor da relação, não existe descanso emocional. Existe tentativa constante. E entender isso muda o jogo, porque revela que ficar não é prova de amor. Muitas vezes, é prova de quanto você aprendeu a se responsabilizar por algo que nunca foi só seu. Mulheres conscientes caem nesse padrão porque foram ensinadas a assumir responsabilidade emocional como virtude. Desde cedo, aprenderam que ser madura é entender, ceder, manter o diálogo, evitar conflitos. Então, quando algo dá errado, a primeira reação não é questionar a dinâmica, mas olhar para dentro e perguntar onde falhou. A autocrítica vem antes da análise. Existe também a ideia de que assumir culpa demonstra empatia e compromisso. Você acredita que se for justa o suficiente, compreensiva o bastante, a relação vai se ajustar. Confunde maturidade com autoacusação. Acha que carregar o peso evita rupturas. E assim, vai ficando, tentando, insistindo, mesmo quando o custo emocional já é alto demais. A consciência emocional, sem limites, vira armadilha. Você entende tanto o outro que esquece de se incluir. Analisa contextos, histórias, traumas, mas ignora o impacto disso tudo em você. E quanto mais lúcida você é, mais difícil parece sair. Porque você sabe explicar tudo. Só não consegue justificar para si mesma por que continua se sentindo
culpada o tempo todo. Isso não é falta de inteligência emocional, é excesso de responsabilidade em um vínculo desequilibrado. E reconhecer isso não te torna fria nem egoísta. Te devolve ao lugar onde a consciência começa a servir a você, não a te prender. Existe uma pergunta que interrompe o ciclo da culpa quando você se permite escutá-la sem defesa. Se você parar de se culpar hoje, o que sobra dessa relação? O que permanece quando você não tenta consertar, justificar, amenizar? O que aparece quando você não assume automaticamente a parte que não é sua? Essa pergunta assusta porque tira você do papel que aprendeu a ocupar. Sem culpa, não existe mais o impulso de reparar. Não existe mais a urgência de provar maturidade. E é aí que a verdade começa a emergir. Talvez reste silêncio. Talvez reste distância. Talvez reste um vazio que sempre esteve ali, mas foi encoberto pelo seu esforço constante. A culpa mantém o vínculo funcionando artificialmente. Quando ela cai, a relação mostra o que realmente é. E isso não é cruel. É revelador. Porque um vínculo saudável não depende da sua autoacusação para existir. Ele se sustenta na troca, não no sacrifício de uma das partes. Se ao retirar a culpa tudo desmorona, não foi a sua sensibilidade que criou o problema. Foi a dinâmica que precisava da sua submissão emocional para se manter. E enxergar isso muda completamente a forma como você se posiciona a partir daqui. Culpa não é amor. É alerta. Amor não exige que você se acuse para manter a paz. Não pede que você se responsabilize sozinha pelo que deveria ser compartilhado. Relações saudáveis distribuem responsabilidade, acolhem diferenças e permitem desconfortos sem transformar isso em dívida emocional. Quando a culpa é constante, ela não está protegendo o vínculo. Está sinalizando que algo está profundamente desequilibrado. Existe uma diferença enorme entre reconhecer erros e carregar culpas que não são suas. Reconhecer erros fortalece a relação. Carregar culpas excessivas te enfraquece. Quando você está sempre se perguntando o que fez de errado, mesmo em situações onde só expressou um sentimento, isso não é cuidado. É desgaste psicológico. A culpa constante cria a ilusão de comprometimento. Faz parecer que você está tentando, se importando, amadurecendo, mas na prática, ela apenas te mantém presa a um lugar onde você nunca é suficiente. Amor não exige prova contínua de valor. Não transforma diálogo em tribunal, nem sentimento em falha. Quando você entende que culpa recorrente não é sinal de amor, algo se desloca dentro de você. Porque, a partir daí, a pergunta muda. Em vez de o que eu fiz de errado, começa a surgir por que isso sempre volta para mim. E essa mudança de pergunta já é um movimento de libertação. Quando a culpa cai, a verdade aparece. E no começo, isso pode doer, porque você percebe o quanto se justificou para existir, o quanto carregou responsabilidades que não eram suas, o quanto confundiu amor com o esforço constante. Mas essa dor é diferente. Ela não vem da confusão, vem da clareza. E clareza, mesmo quando machuca, liberta. Retomar a autoridade emocional não é se tornar fria, distante ou dura. É parar de se explicar o tempo todo. É voltar a confiar no que você sente sem pedir autorização. É entender que diálogo não é tribunal e que relacionamento não é lugar de condenação silenciosa. Quando você para de se culpar automaticamente, o jogo muda. Ou a relação se reorganiza em bases mais justas, ou deixa de se sustentar. A culpa não é quem você é. Ela foi uma função que você aprendeu a exercer para manter algo de pé, mas você não nasceu para carregar vínculos sozinha. Quando a culpa perde o controle, a manipulação enfraquece. E nesse espaço novo, você volta a se ouvir, a se respeitar, a se reconhecer. Quando você não precisa mais se acusar para ser amada, algo essencial se alinha. E é aí que começa a verdadeira liberdade emocional.